O senador Lazier Martins publicou um artigo sobre a escalada ditatorial que se observa no Supremo Tribunal Federal. No artigo, o senador lembra a frase de Rui Barbosa que afirmou que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Lazier Martins acrescenta: o povo sabe que nesses tempos obscuros, até ações em favor de um país melhor são violadas por usurpadores de toga que corrompem a sua instituição com interpretações forçadas das leis, mostrando que os fins justificam os meios. Inaceitáveis decisões monocráticas que violam a Constituição, as leis e o respeito aos demais poderes ocorrem cotidianamente, enquanto dormitam nos escaninhos dos tribunais superiores processos envolvendo criminosos notórios. Em adição, jurisprudências são alteradas a cada composição dos tribunais. Pleno em exorbitância, o STF amplia o seu descrédito. O senador aponta os ataques à Lava Jato e os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes como exemplos e afirma: além de jornalista e senador, também sou advogado e achava que já tinha visto de tudo. Mas ainda me surpreendo ao assistir à ascensão da ditadura do judiciário. Com o inquérito ilegal, um dos tantos exemplos, confirma-se o arbítrio e nega-se o óbvio conhecido até pela estátua de Sesquiate. Uma pessoa não pode ser, ao mesmo tempo, investigador, acusador e julgador. Lazier Martins disse: a posse há poucos dias de Luiz Fux na presidência do STF dá esperança de que as coisas possam melhorar, principalmente no tocante ao combate à corrupção. E ainda, confio que, com o apoio dos cidadãos conscientes, iremos resistir às crescentes práticas autoritárias. Enquanto ministros da Suprema Corte levam adiante seu desprezo pela Constituição, a Lava Jato deve sobreviver. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Cumprimentos pela condução dos trabalhos. Senhor presidente, no início da tarde de hoje, no site de notícias O Antagonista, é um noticiário eletrônico muito lido entre os políticos, principalmente, e um noticiário do Antagonista que tem o mérito de noticiar aquilo que os órgãos de comunicação tradicionais não divulgam. O Antagonista disse hoje, depois do meio-dia, que está havendo um racha no movimento Muda Senado. Eu quero contestar. Não existe esse racha. Não houve nenhuma discussão acalorada. Quando muito, a saída de um ou dois, no máximo dois colegas, que por conveniências pessoais, respeitadas conveniências pessoais, se retiraram. Mas o Muda Senado continua atuante, fiel aos anseios, em sintonia com a maior parte da sociedade brasileira, movimento atento às suas bandeiras principais da atualidade, como sejam a favor da Operação Lava Jato, a prisão após condenação em segunda instância, o voto aberto para a presidência do Senado, reforma do regimento interno, redução dos gastos do Senado, a favor de uma avaliação dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, ética na política, são bandeiras do Muda Senado que continua unido, firme, sem nenhuma discussão. Repito, quanto mais um ou dois saíram do Muda Senado. Agora, se houve uma distribuição de verbas, que parece ter havido, de verbas extras, emendas parlamentares extras, e que alguns receberam, respeitáveis, atenderam às conveniências, os interesses dos seus estados, nenhuma censura, apenas entendemos que essa tal de distribuição de verbas extras deveria ser para todos os integrantes do Senado e não para alguns escolhidos. Então essa é a contestação que eu queria fazer. O Muda Senado continua igual desde o início, tem realizado reuniões, tem os seus princípios, tem os seus objetivos, e não houve nenhuma reunião, nenhuma discussão acalorada. Eu queria fazer esse registro para que não haja mal-entendidos
e já alguns colegas se manifestaram hoje pela internet, de modo que estamos trabalhando da mesma forma e um movimento aberto aos demais senadores que quiserem entrar em sintonia com essas propostas e com essas bandeiras que nós defendemos. Era isso que precisava dizer e disse, senhor presidente. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando, escasseiam muito as nossas reuniões presenciais. Então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler. Nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 1079, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra ao mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo e deveria ser submetido à mesa, ato contínuo, e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 1079. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 1079 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado. Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim, a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 1079, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza no artigo 73 que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos. Que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado. Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2 e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o
procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão. Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Senador Eduardo Girão.